A existência das marcas secretas. Existem sinais espirituais tão sutis que passam despercebidos pela maioria, mas que marcam profundamente a vida de algumas mulheres escolhidas. São marcas invisíveis aos olhos humanos, porém reconhecidas no reino celestial, como se fossem um selo divino destinado a revelar um destino que vai além da compreensão comum. Essa realidade misteriosa desafia a percepção do mundo, trazendo à tona uma conexão íntima com o propósito de Deus que se manifesta na vida dessas mulheres de forma única e poderosa. Descobrir essas marcas é mais do que um simples despertar. É um convite à transformação profunda, capaz de reorientar todo o rumo da existência. Quando alguém reconhece essas marcas em si mesma, está prestes a acessar uma dimensão espiritual, onde o ordinário se dissolve e o extraordinário começa a se revelar. É como abrir uma porta secreta para uma jornada que vai moldar a alma e o destino, trazendo à tona dons e uma missão que pareciam adormecidos. E por falar em reconhecimento, esse momento de despertar espiritual deve ser acompanhado de ação e comunhão. Ao comentar "Deus revela meu destino" nos espaços indicados, a pessoa abre seu coração para receber as revelações que o céu tem preparado, ao mesmo tempo que ajuda outras mulheres que ainda não sabem a se encontrarem nesse mesmo caminho. Curtir o vídeo e se inscrever no canal são formas de alimentar essa corrente de fé e despertar coletivo, que cresce a cada novo coração tocado. O próprio Jeremias já anunciava essa verdade. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Essa passagem traz a certeza de que há um propósito divino, anterior até mesmo ao nosso nascimento, que nos define e nos chama para algo maior. É o sinal de que somos preparadas e marcadas por Deus desde o princípio, com um destino que aguarda ser cumprido. Ainda que sejam muitas as marcas que a alma escolhida carrega, neste vídeo vamos destacar 7 delas, aquelas que, embora secretas para a maioria, são fundamentais para desbloquear o poder espiritual e caminhar na plenitude da missão divina. Prepare-se para desvendar esses sinais e entender como eles se manifestam na vida de quem está pronta para ouvi-los. Por isso, fique atenta, porque cada uma dessas marcas será revelada de maneira profunda e esclarecedora, convidando você a se reconhecer e se fortalecer no propósito que o céu lhe confiou. A jornada que começa agora pode ser o ponto de virada que você tanto aguardava, uma passagem para um destino revestido de fé, força e revelação. E, sem dúvida, essa descoberta é apenas o começo de uma caminhada que vai muito além do que imaginamos, abrindo caminho para que as marcas se tornem ferramentas de transformação, resistência e vitória. Acompanhe, porque o que vem a seguir trará luz sobre cada uma dessas 7 marcas que distinguem uma mulher verdadeiramente escolhida. O que significa ser uma mulher escolhida? Ser uma mulher escolhida é muito mais do que um título, é uma realidade espiritual que transcende as aparências e expectativas do mundo. Trata-se de estar separada para um propósito divino específico, um chamado que não depende da perfeição ou do reconhecimento social, mas de um coração disponível e uma alma disposta. Essa mulher sabe que sua missão está além das convenções e que, por isso, enfrenta provas que nem todos compreendem, mas que a fortalecem em silêncio. O caminho da mulher escolhida é repleto de batalhas. Rejeições, incompreensões e solidão são companheiros frequentes nessa jornada, mas o que muitos veem como obstáculos são, na verdade, forjas espirituais onde o caráter é moldado e a fé é refinada. Ela entende que o chamado divino não é um peso a mais, mas uma honra profunda, ainda que nem sempre seja fácil carregar essa responsabilidade.
É fundamental distinguir entre o chamado, que é um convite da parte de Deus para uma missão, e o fardo, que pode surgir quando a pessoa se deixa abater pelo peso das dificuldades. A mulher escolhida aprende a caminhar com leveza mesmo em meio às tempestades, confiando que sua força vem de Deus e não de suas próprias capacidades. Essa confiança invisível é o que a mantém firme quando tudo ao redor parece desmoronar. O mundo, muitas vezes, não percebe a força que habita nessas mulheres. Elas podem parecer frágeis ou deslocadas, mas guardam dentro de si uma fortaleza invisível, uma chama que nunca se apaga. É essa luz que as guia e as diferencia, mesmo quando se sentem invisíveis para os outros. É o Espírito Santo trabalhando silenciosamente para cumprir o propósito divino em cada uma delas. Na Bíblia, Jeremias 1:5 afirma: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei." Isso revela que Deus tem um plano e um propósito para cada vida, antes mesmo do nascimento. Isaías 43:2 também assegura: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão." São palavras que confirmam a proteção e o cuidado divinos, mesmo nas dificuldades. Essas passagens reforçam a ideia de que ser escolhida significa estar sob o olhar atento de Deus, que a separou para uma missão única, preparando-a para enfrentar os desafios e vencer. É um convite para confiar na providência divina, sabendo que, apesar das provas, nunca estará sozinha. Assim, a mulher escolhida caminha com a convicção de que cada batalha e cada momento de solidão fazem parte do processo de preparo para algo maior. Ela não é uma vítima das circunstâncias, mas uma guerreira chamada a brilhar, mesmo quando o mundo não entende seu propósito. E é justamente essa compreensão que a fortalece para enfrentar o que virá a seguir: intensificação das provas e a batalha espiritual. Quando uma mulher é escolhida para um propósito divino, as provas não diminuem, pelo contrário, tendem a se intensificar. Parece que à medida que ela avança em seu chamado, as dificuldades aumentam, como se o céu testasse sua fé e o inimigo redobrasse suas investidas. Isso acontece porque o propósito que ela carrega é poderoso e ameaça as forças contrárias, que buscam frustrar os planos de Deus por meio de ataques espirituais sutis e visíveis. A Bíblia traz um alento precioso para quem atravessa essas tempestades. Isaías 43:2 diz: "Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão." Essa promessa não elimina as águas ou os rios, mas assegura a presença constante do Senhor mesmo em meio às dificuldades. Portanto, é importante entender que as provas fazem parte do processo de refinamento espiritual e não são sinais de abandono ou fracasso. Essas batalhas espirituais se manifestam de diferentes formas. Podem ser crises internas, como dúvidas, medos e incertezas, ou situações externas, como rejeições, perdas e conflitos. Muitas vezes são lutas invisíveis, travadas no silêncio da mente e do coração, onde o inimigo tenta plantar sementes de desânimo para minar a fé. Reconhecer esses ataques é fundamental para resistir e permanecer firme. A mulher escolhida aprende que as dificuldades são oportunidades para crescer, para amadurecer a fé e fortalecer o espírito. Cada desafio enfrentado é um degrau na escada da santidade, onde Deus vai moldando seu caráter e ampliando sua capacidade de cumprir a missão. É como o ouro que passa pelo fogo. O calor é intenso, mas o resultado é precioso. Na prática, isso significa que a perseverança diária é a chave. A oração constante, a leitura da palavra e a busca por comunhão com outras pessoas de fé ajudam a manter a mente e o coração firmes, mesmo quando o cenário externo parece caótico. A disciplina espiritual não é um peso, mas uma armadura que protege e fortalece.
Também é importante cultivar o discernimento para identificar os sinais dessas batalhas, evitando se deixar dominar pela ansiedade ou pelo medo. Saber que não se está sozinha, que o próprio Deus caminha ao lado, traz conforto e coragem para seguir adiante. Afinal, a vitória não depende das circunstâncias, mas da fidelidade à promessa divina. E assim, diante do fogo das provações, a mulher escolhida se levanta com uma fé renovada, pronta para os próximos passos dessa jornada, consciente de que cada batalha enfrentada é um testemunho vivo da graça que a sustenta. Primeira marca: sensibilidade espiritual aumentada. A primeira marca que distingue uma mulher escolhida é a sensibilidade espiritual elevada, um dom que nem todos possuem e que muitas vezes ela mesma pode não compreender completamente. Essa sensibilidade se manifesta na capacidade de perceber o invisível, de captar o que está além do alcance dos sentidos comuns, um discernimento que alerta para perigos espirituais e intenções ocultas ao redor. É como se sua alma tivesse antenas ligadas a uma frequência superior, capaz de detectar o sutil. Um exemplo bíblico emblemático dessa sensibilidade é o jovem Samuel, que em 1 Samuel 3:10 ouviu a voz de Deus chamando-o durante a noite. Ele não entendeu de imediato, mas soube ouvir e responder quando guiado pelo sacerdote Eli. Da mesma forma, a mulher escolhida sente esses chamados, muitas vezes, como um suspiro no silêncio da alma, um chamado para orar, vigiar ou interceder por causas que escapam ao olhar alheio. Porém, essa dádiva vem acompanhada de uma responsabilidade delicada. Saber usar essa sensibilidade com sabedoria, não deixando que o peso da percepção excessiva a sobrecarregue. Muitas vezes, o que ela sente pode gerar cansaço emocional e espiritual, pois estar tão conectada a realidades invisíveis é, ao mesmo tempo, uma bênção e um desafio. É necessário aprender a filtrar essas percepções, discernindo quando agir e quando guardar silêncio. Cultivar essa marca passa pelo fortalecimento da vida de oração, pelo estudo das Escrituras e pela busca constante da presença divina, que orienta e protege. A sensibilidade espiritual não deve ser vista como um fardo, mas como uma espada invisível que corta o engano e desarma as mentiras do inimigo antes que causem dano. Ela é um farol que ilumina o caminho em meio à escuridão. Praticamente, a mulher pode aprender a identificar essa marca por meio da observação das suas intuições, daqueles momentos em que algo não parece certo, mesmo que não haja provas concretas. Ao se conectar com Deus e pedir discernimento, ela se fortalece para agir com coragem e sabedoria, protegendo a si mesma e aos que estão sob sua intercessão. Assim, essa sensibilidade é um chamado à vigilância constante, um convite para estar alerta quando outros estão distraídos, para ouvir quando muitos preferem ignorar. É um dom divino que a posiciona como guardiã do espírito em tempos de guerra invisível, sempre pronta para agir na hora certa. Com essa compreensão, a mulher escolhida inicia um caminho onde as outras marcas começam a se revelar, cada uma mais profunda e transformadora que a outra. Segunda marca: um coração que não se conforma. Dentro do coração de uma mulher escolhida arde um fogo que jamais se apaga. Um descontentamento santo que a impele a buscar algo maior do que o mundo oferece. Ela não se contenta com o ordinário, não aceita a mediocridade que tantas vezes se apresenta como conforto. Esse fogo interno é uma inquietude divina, uma voz que não permite acomodação, que a impulsiona para além do comum, rumo ao propósito que Deus reservou. O apóstolo Paulo expressa esse anseio de maneira poderosa em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa busca incansável por um chamado superior é a essência da segunda marca. A mulher escolhida não corre atrás do reconhecimento humano ou das glórias passageiras. Ela corre atrás do eterno, daquilo que transforma e transcende.
Mas essa jornada não é isenta de custos. Ao se afastar do que antes lhe parecia suficiente, ela pode experimentar a solidão e o isolamento. Amigos e ambientes que antes faziam parte do seu cotidiano começam a parecer distantes, pois seu foco mudou, e nem todos compreendem essa sede de algo mais profundo. Essa solidão é, paradoxalmente, um espaço onde Deus começa a revelar os seus segredos. Esse fogo no coração é, portanto, uma preparação para o extraordinário, um convite constante a avançar, deixando para trás tudo que não alimenta mais a alma. É um movimento contínuo de crescimento, de abandono do conforto para abraçar a inquietude que impulsiona à santidade e ao cumprimento do chamado divino. Na prática, cultivar essa marca implica em manter viva a busca por Deus em todas as áreas da vida. Investir tempo na oração, ler livros que alimentem a fé como O Peregrino, de John Bunyan, ou A Cabana, de William P. Young, e participar de grupos de estudo bíblico que desafiem o entendimento e promovam a transformação interior. É não se conformar com o que já foi alcançado, mas persistir na caminhada. Essa inquietude também se manifesta no desejo de impactar vidas, de não se contentar com o silêncio diante das necessidades do próximo. A mulher escolhida percebe que seu chamado ultrapassa a esfera pessoal e alcança uma missão maior, onde o eterno se manifesta no cotidiano. Assim, o coração que não se conforma é um coração em movimento, que pulsa pela glória de Deus e que se prepara para viver a plenitude do que foi prometido. E essa chama interior, mesmo que silenciosa, anuncia que o caminho está apenas começando, preparando o terreno para a fé inabalável que está por vir. Terceira marca, fé inabalável. A fé inabalável é a essência da mulher escolhida, aquela convicção profunda que resiste mesmo quando as tempestades se avolumam e as promessas parecem distantes. Não é uma crença superficial ou passageira, mas uma certeza firme daquilo que não se vê, um alicerce que mantém a alma firme quando tudo ao redor desaba. Essa fé é o motor que impulsiona a jornada, mesmo na ausência de respostas imediatas. Hebreus 11:1 define com clareza essa força espiritual. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse conceito é vivido diariamente por mulheres como Ana, que enfrentou anos de humilhação pela esterilidade, mas não perdeu a esperança. Ruth, que abandonou tudo para seguir um caminho incerto, e Esther, que ousou se apresentar diante do rei para salvar seu povo. A fé que não vacila é aquela que, mesmo no silêncio de Deus, permanece firme. Para quem sente que suas orações não são ouvidas, essa marca traz um conforto especial. A certeza de que, embora o tempo divino pareça lento, ele está trabalhando nos bastidores para cumprir o propósito. A fé inabalável é um convite para perseverar e confiar, mesmo quando a razão sugere desistir. Na prática, essa fé se cultiva diariamente com atitudes que fortalecem a alma. Reservar momentos de meditação na palavra, como ler os salmos que exaltam a confiança em Deus, participar de cultos ou reuniões de oração que revigorem o espírito e buscar inspiração em testemunhos reais de superação. Ler biografias de grandes figuras cristãs pode ser uma fonte poderosa de incentivo. Essa marca também ensina a lidar com o medo e a ansiedade que tentam minar a confiança. Técnicas simples, como a oração focada, a respiração consciente e a repetição de versículos bíblicos, ajudam a reencontrar a paz interior e a manter o olhar fixo na promessa. Lembrar que a fé não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus, é um mantra para os dias difíceis. É importante reconhecer que a fé inabalável não elimina as dúvidas, mas as enfrenta com coragem, sabendo que elas são parte da caminhada humana. O que diferencia a mulher escolhida é a decisão de continuar apesar delas. Essa força invisível prepara o terreno para o próximo desafio, onde o coração quebrantado se transforma em fonte de força.
E assim, a fé que não se abala abre caminho para as marcas seguintes, mostrando que mesmo na adversidade, o Espírito Santo é o guia fiel e constante, capaz de conduzir a escolhida para a realização de seu destino sagrado. Quarta marca: coração quebrantado, mas não destruído. O coração quebrantado é uma das marcas mais profundas que uma mulher escolhida pode carregar. Não se trata de fraqueza, mas de um processo sagrado pelo qual o Espírito Santo molda a alma, transformando a dor em um testemunho vivo. É aquele momento em que as lágrimas silenciosas e as noites solitárias são como um fogo que purifica, preparando para uma nova vida de força e dependência divina. No Salmo 34:18, encontramos a promessa reconfortante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não se distancia do sofrimento. Pelo contrário, Ele está presente para sustentar, curar e restaurar. Para a mulher escolhida, o sofrimento não é um castigo, mas uma oportunidade de se aproximar ainda mais do Criador. As histórias bíblicas de Ana, José e Davi ilustram essa marca com maestria. Ana suportou a humilhação da esterilidade, entregando seu coração em oração fervorosa. José foi traído e esquecido, mas nunca permitiu que o amargor destruísse sua fé. Davi, perseguido e rejeitado, transformava suas dores em salmos que inspiram até hoje. Esses exemplos revelam que o quebrantamento prepara para a grandeza. Transformar as feridas em adoração é um ato de coragem e entrega. Cada lágrima derramada se torna oração. Cada cicatriz, uma medalha espiritual que testemunha a superação. A mulher escolhida sabe que seu valor não está nas circunstâncias, mas no poder restaurador de Deus que opera em seu interior, renovando forças dia após dia. Na prática, essa marca pode ser cultivada ao permitir-se sentir, chorar e dialogar com Deus, buscando apoio em momentos difíceis. Participar de grupos de suporte, ler textos bíblicos que falem da misericórdia divina e envolver-se em atividades que promovam o autoconhecimento são formas concretas de caminhar com o coração quebrantado, mas aberto para a cura. Essa marca também é um convite para olhar para além da dor e enxergar a obra divina no processo. A mulher escolhida reconhece que cada desafio enfrentado é um degrau rumo à plenitude, um chamado para deixar o passado marcado pela dor e abraçar um futuro cheio de esperança e propósito. E é nesse lugar de vulnerabilidade que a próxima marca começa a se revelar, anunciando um amor profundo e radical pelo sagrado, que renova a alma e fortalece o espírito. Quinta marca: amor radical pelo sagrado. O amor radical pelo sagrado é uma chama que arde intensamente no coração da mulher escolhida. Um compromisso profundo que a conduz a buscar a santidade em meio a um mundo que frequentemente celebra o profano. Esse amor vai além da simples devoção. É uma escolha diária de se afastar do que contamina o espírito e abraçar o que edifica, mesmo quando isso a coloca em rota de colisão com as tendências e valores da sociedade. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. E essa é a essência desse amor, uma transformação contínua que rejeita o superficial para abraçar o eterno. A mulher escolhida vive essa realidade, recusando os prazeres efêmeros e buscando a pureza que honra a Deus, ainda que isso lhe custe amizades, oportunidades ou até conforto. Exemplos bíblicos como Daniel, que rejeitou a comida do rei para preservar sua santidade, José, que fugiu da tentação da esposa de Potifar, e Maria, mãe de Jesus, que suportou o julgamento e o isolamento por sua fé, ilustram essa marca com clareza. Eles mostram que o amor pelo sagrado exige coragem para dizer não às ofertas do mundo e firmeza para permanecer fiel, mesmo quando o caminho é solitário.
Na prática, essa devoção radical se manifesta em atitudes concretas, a escolha consciente de ambientes, amizades e hábitos que alimentem a alma, o cultivo da oração e do estudo da Bíblia como fontes constantes de renovação, e a disposição para resistir às tentações que desviam do propósito. Livros como Santidade, de J.C. Ryle, podem ser ótimos guias para aprofundar essa caminhada. Além disso, esse amor traz uma rejeição natural àquilo que desagrada a Deus, gerando um zelo espiritual que protege contra a distração e o conformismo. É um fogo interno que, embora intenso, traz paz, pois sabe que está alinhado com a vontade divina e que a recompensa transcende as dificuldades presentes. Por fim, esse amor radical não é um peso, mas um privilégio, uma marca que abre portas espirituais que o mundo não pode compreender. É um convite para caminhar na luz, refletindo a glória de Deus, mesmo em meio às sombras, preparando o espírito para os desafios que ainda virão. E assim, a mulher escolhida segue firme, pronta para enfrentar a rejeição com um espírito indomável. A próxima marca que fortalecerá ainda mais sua jornada. Sexta marca, espírito indomável. Diante da rejeição. Ser rejeitada é uma experiência dolorosa, mas para a mulher escolhida, essa marca revela um espírito indomável, que não se deixa abater pelas palavras ou atitudes alheias. Ela compreende que o rejeitar humano muitas vezes está ligado a forças espirituais, e como ensina Lucas 10:16, quem ouve a vós, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim. Rejeitar a escolhida é, na verdade, resistir ao próprio propósito de Deus. Essa consciência transforma o significado da rejeição, tirando dela o peso do fracasso e dando-lhe o valor de um redirecionamento divino. Exemplos bíblicos como José, vendido e desprezado pelos irmãos, Moisés, rejeitado pelo seu próprio povo, e o próprio Jesus, acusado e crucificado, mostram que a rejeição é muitas vezes a porta para o cumprimento de um destino maior, ainda que doloroso. No dia a dia, a mulher escolhida aprende a não levar para o lado pessoal a rejeição que enfrenta. Ela percebe que cada porta fechada e cada desaprovação são sinais de que Deus está a conduzindo para algo maior. Esse entendimento exige coragem e resiliência, pois nem sempre é fácil transformar o sofrimento em força, mas é justamente essa transformação que fortalece o espírito. Para lidar com essa marca, é essencial cultivar a comunhão com Deus e com pessoas de fé, que possam apoiar e encorajar nos momentos difíceis. A oração, a meditação nas promessas divinas e a leitura de exemplos bíblicos são ferramentas indispensáveis para manter a esperança e a confiança inabalável na jornada. A rejeição pode ser também um convite para a reflexão interior, para o autoconhecimento e para o crescimento pessoal. Ela revela áreas que precisam ser fortalecidas e desafia a mulher a perseverar mesmo quando o mundo parece fechar-lhe as portas. O apoio espiritual e emocional torna-se então fundamental para resistir às tentações do desânimo e do isolamento. Com um espírito indomável, a mulher escolhida segue em frente, sabendo que sua identidade não é definida pelas opiniões humanas, mas pelo chamado divino que a sustenta. Essa marca a prepara para enfrentar com fé as últimas batalhas, antes de assumir plenamente sua missão. E fortalecida por essa convicção, ela se prepara para a sétima marca, um espírito inabalável de intercessão, um chamado que a eleva a um nível ainda mais elevado de responsabilidade espiritual. Sétima marca, espírito inabalável de intercessão. Uma mulher escolhida carrega consigo um espírito de intercessão que a torna uma verdadeira guerreira espiritual, disposta a se colocar na brecha por aqueles que não têm voz ou força para clamar. Esse chamado divino não é leve, é um mandato sagrado que a impulsiona a orar com fervor, mesmo quando suas próprias forças parecem esgotadas.
É uma intercessão que ultrapassa o individual, alcançando comunidades, famílias e até nações. Em Ezequiel 22:30, Deus declara que procura alguém para se colocar na brecha, para interceder pela terra. Essa busca revela a importância vital desse papel, e a mulher escolhida responde a esse apelo, sabendo que sua oração é um escudo e uma arma contra as forças das trevas. Sua intercessão é uma voz que se levanta quando muitos se calam, um clamor que move o coração do céu. Mas interceder não é tarefa fácil. É um campo de batalha, onde o inimigo lança ataques intensos para enfraquecer o guerreiro. A mulher escolhida, portanto, precisa estar preparada, alimentando sua vida espiritual com oração constante, jejum e comunhão com Deus. A persistência é fundamental, pois as respostas nem sempre são imediatas e o desgaste pode ser grande. Na prática, a intercessora pode desenvolver seu ministério aprendendo a orar por áreas específicas, saúde, relacionamentos, libertação e buscando apoio em comunidades de fé que compartilhem desse compromisso. Livros como O Poder da Oração de Intercessão, de Stormy Omartian, podem ser um guia valioso nessa jornada. A força dessa marca também reside na certeza de que cada oração não é em vão. Cada súplica semeia transformação invisível que pode alterar destinos. Assim, a mulher escolhida se torna um instrumento de Deus, atuando como mediadora entre o céu e a terra, sustentando o propósito divino com sua fé incansável. Esse espírito de intercessão abre portas para milagres e avanços espirituais que vão muito além do que os olhos humanos podem perceber, preparando-a para ativar plenamente todas as marcas que carrega. E a partir daí, começa a verdadeira caminhada rumo à realização do propósito eterno. Como ativar e potencializar essas marcas? Ativar as marcas espirituais que Deus colocou em uma mulher escolhida exige mais do que reconhecimento. É preciso ação contínua e consciente para que esses dons floresçam e fortaleçam sua caminhada. É como vestir uma armadura diariamente, prepará-la para as batalhas invisíveis que se travam no mundo espiritual. Efésios 6:18 nos ensina a orar em todo tempo no Espírito, com perseverança, como parte desse revestimento que mantém firme a fé e a identidade. A oração constante é o canal direto de comunicação com o céu, onde a mulher escolhida encontra direção, força e renovação. Não se trata de momentos esporádicos, mas de uma conversa diária, onde se expõem medos, se agradece conquistas e se busca sabedoria. Além disso, o jejum funciona como um poderoso instrumento para fragilizar a carne e fortalecer o espírito, dando clareza e foco ao chamado. A santidade, por sua vez, é uma escolha diária que desafia a cultura ao redor, um compromisso de afastar-se do que contamina e abraçar o que purifica. Manter o coração e a mente firmes nessa decisão ajuda a preservar a pureza do propósito, evitando distrações que desviam do caminho. Essa caminhada se torna mais leve quando acompanhada por uma comunidade de fé, pois ninguém é chamado a andar só. Rodear-se de outras mulheres que compartilham dessas marcas espirituais é um suporte essencial. Juntas, elas oram, fortalecem-se mutuamente e vigiam contra os ataques do inimigo. Participar de grupos, encontros e ministérios voltados para essa missão amplia a força e cria um ambiente propício para o crescimento espiritual coletivo. A prática constante dessas disciplinas gera um ciclo virtuoso. Quanto mais ela ora, jejua, vive em santidade e se conecta, mais forte se torna. E isso potencializa cada uma das marcas que carrega. É um investimento diário que rende frutos eternos, mantendo o foco mesmo diante das dificuldades. É fundamental entender que esse processo é dinâmico, exige paciência e perseverança. À medida que a mulher escolhida caminha nessa direção, Deus a revela novas dimensões do seu propósito, ampliando o alcance da sua missão.
Assim, o ativar das marcas é também uma jornada de autodescoberta e fortalecimento. E com essa preparação, a mulher estará mais apta para reconhecer e resistir às armadilhas que o inimigo tenta lançar em seu caminho. Um tema fundamental para o próximo passo dessa caminhada. As armadilhas do inimigo e como resistir. A jornada da mulher escolhida não é isenta de perigos e armadilhas, e o inimigo está sempre atento para desviar, enfraquecer ou derrotar quem carrega um propósito divino. 5 armadilhas principais se destacam: a distração, a dúvida, o desânimo, a tentação e o isolamento. Cada uma delas age sutilmente, minando a fé e a determinação, mas com vigilância e preparação podem ser vencidas. Pedro nos alerta em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Essa advertência reforça a importância de estar alerta, pois o inimigo não age ao acaso. Ele estuda, espera o momento certo e investe nas áreas mais vulneráveis. Por isso, a mulher escolhida deve vestir a armadura de Deus diariamente, fortalecendo seu espírito. A distração é a primeira armadilha. Quando o inimigo não consegue destruir, ele tenta ocupar. Atividades superficiais, compromissos vazios e relações sem profundidade podem consumir o tempo e afastar do foco espiritual. A dúvida, por sua vez, planta sementes que minam a certeza do chamado, levando a questionamentos sobre a própria identidade e o propósito divino. O desânimo é especialmente perigoso, pois surge no silêncio, quando a pessoa se sente só, cansada e incompreendida. Nesses momentos, o inimigo sussurra que as orações não têm efeito, que o esforço é em vão. Já a tentação pode se apresentar de forma sutil, um desvio aparentemente inofensivo que, aos poucos, afasta da santidade e do foco original. Por fim, o isolamento é a armadilha que expõe a mulher escolhida ao ataque mais forte, pois sem o suporte da comunidade de fé, o espírito enfraquece e as vozes negativas se amplificam. Por isso, manter-se conectada a outras mulheres de fé e firmes na oração é essencial para resistir. Para vencer essas armadilhas, é necessário cultivar uma vida de oração constante, fortalecer a comunhão com Deus e buscar suporte em comunidades que partilhem o mesmo propósito. Reconhecer as táticas do inimigo é o primeiro passo para não cair em suas redes e continuar firme na missão que Deus confiou. Com essa compreensão, a mulher escolhida está preparada para manter-se firme no propósito, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Permanecer firme no propósito em meio às provações. Permanecer firme no propósito divino, mesmo diante das mais duras provações, é um dos maiores desafios enfrentados pela mulher escolhida. É no fogo da adversidade que seu caráter é forjado, sua fé é testada e sua identidade verdadeira se revela. A perseverança se torna não apenas uma virtude, mas uma necessidade, pois é através dela que as promessas de Deus começam a se manifestar. Gálatas 6:9 nos encoraja com uma mensagem clara: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa passagem é um lembrete de que o tempo de Deus é perfeito e que o esforço constante e a fidelidade, mesmo quando as respostas demoram, são essenciais para a vitória espiritual. A mulher escolhida aprende a não medir sua fé pelos resultados imediatos, mas pela certeza na fidelidade divina. Na história bíblica, Noé é um exemplo poderoso de firmeza no propósito. Ele trabalhou por anos construindo a arca, mesmo diante da zombaria e da incredulidade. José, vendido e esquecido, manteve a integridade e a esperança mesmo no cárcere. Jesus, na cruz, manteve o foco na redenção da humanidade, apesar do sofrimento extremo. Essas histórias inspiram a mulher escolhida a resistir e confiar.
Praticamente, manter-se firme significa cultivar uma rotina espiritual sólida, com leitura diária da Bíblia, oração fervorosa e participação ativa em grupos de fé. Além disso, buscar mentores espirituais e compartilhar experiências com outras mulheres fortalece o coração e evita o isolamento que pode levar à dúvida e ao desânimo. É importante também lembrar que a firmeza não significa a ausência de dúvidas ou fraquezas, mas a decisão consciente de avançar apesar delas. Ferramentas como meditação na palavra, escrita de um diário espiritual e uso de orações guiadas podem ajudar a fortalecer essa determinação. Ao manter o olhar fixo no eterno, a mulher escolhida encontra forças para continuar, mesmo quando o caminho é solitário e as portas parecem fechadas. Ela compreende que cada passo dado com fé é um avanço em direção ao cumprimento do propósito divino. E assim, com essa determinação renovada, ela se prepara para aprender com as histórias inspiradoras das mulheres escolhidas na Bíblia. Exemplos de mulheres escolhidas na Bíblia. As Escrituras estão repletas de exemplos inspiradores de mulheres que, mesmo enfrentando grandes desafios, cumpriram o propósito divino com coragem e fé inabalável. Esther, Débora, Ana e Maria Madalena são algumas dessas figuras que deixaram marcas profundas na história espiritual, mostrando que a escolha de Deus transcende limitações humanas e se manifesta na força do coração e da obediência. Esther, uma jovem órfã que se tornou rainha, é um exemplo poderoso de coragem. Diante da ameaça de destruição do seu povo, ela arriscou a própria vida para interceder junto ao rei, mostrando que a fidelidade e o amor pela missão divina são maiores que o medo. Seu exemplo nos ensina sobre a importância de nos levantarmos, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Débora, profetisa e juíza, liderou Israel em tempos de opressão, guiando seu povo à vitória com sabedoria e fé. Ela é a prova de que a liderança feminina, quando alinhada com a vontade de Deus, pode transformar nações e quebrar ciclos de medo e paralisação. Sua história nos inspira a ouvir a voz divina e a agir com autoridade, mesmo em meio à adversidade. Ana, marcada pela esterilidade e pelo desprezo, tornou-se mãe de um dos maiores profetas de Israel, Samuel, após intensa oração e entrega. Sua perseverança diante do sofrimento revela que as lágrimas podem ser sementes de bênçãos e que a oração fervorosa tem poder para mudar destinos. Ana nos ensina a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando a espera parece interminável. Maria Madalena, que saiu das trevas da possessão demoníaca para ser a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, demonstra a força da redenção e da transformação. Sua fidelidade, mesmo nos momentos mais sombrios, destaca o poder da graça e o chamado para ser mensageira da esperança. Ela nos lembra que, independentemente do passado, Deus pode nos usar grandemente. Essas mulheres nos convidam a refletir sobre a nossa própria jornada, mostrando que, embora imperfeitas, foram escolhidas por Deus para cumprir propósitos eternos. Elas reforçam a mensagem de que a verdadeira força vem da entrega e da confiança, e que cada uma pode deixar uma marca indelével no reino espiritual. Inspirar-se nesses exemplos é fundamental para quem deseja caminhar firme na missão divina, encontrando em cada história um motivo para perseverar, lutar e acreditar no chamado que arde no coração. O momento de levantar-se e resplandecer. Chega um momento na vida da mulher escolhida em que não há mais espaço para dúvidas ou hesitações. É hora de levantar-se e deixar sua luz brilhar intensamente. Isaías 61 nos convoca: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa passagem é um convite para abandonar o passado marcado pelo medo, pela dor e pela insegurança, e abraçar a identidade gloriosa que Deus já preparou. A transformação que ocorre nesse instante é profunda.
Não se trata apenas de um despertar espiritual, mas de uma verdadeira ressurreição interior, onde a mulher entende que o sofrimento não foi um castigo, mas um treinamento. Ela percebe que todo o peso do passado serviu para lapidar sua alma e prepará-la para a missão grandiosa que está por vir. Testemunhos bíblicos, como o de Esther, que se levantou para salvar seu povo, ou da mulher encurvada que foi endireitada por Jesus após anos de sofrimento, ilustram essa virada decisiva. Maria Madalena, que saiu das sombras para ser a primeira a proclamar a ressurreição, mostra que o levantar-se é também um ato de coragem, fé e obediência que impacta o mundo. Na prática, esse momento exige decisão e ação. É o ponto onde a mulher deixa para trás as desculpas, os medos e as dúvidas, assumindo com firmeza o propósito que Deus colocou em seu coração. Pode significar buscar uma mudança de ambiente, iniciar um ministério, fortalecer sua vida espiritual ou simplesmente viver com mais autenticidade e paixão. Para quem sente esse chamado, é essencial lembrar que a luz que brilha não é fruto de esforço humano, mas da presença do Espírito Santo que ilumina, guia e fortalece. Participar de retiros espirituais, buscar aconselhamento pastoral e investir em discipulado são caminhos que ajudam a consolidar essa nova fase. E assim, a mulher escolhida, levantada e resplandecente está pronta para enfrentar os desafios com uma confiança renovada, abraçando a identidade que o céu já lhe conferiu, dando o primeiro passo para a realização plena do seu destino. A seguir, será apresentado o convite final para que essa transformação se torne realidade na vida de quem está pronta para receber essa revelação. Chegou o momento de transformar conhecimento em atitude, de não deixar que essas marcas espirituais permaneçam apenas como ideias ou palavras. Ao declarar nos comentários, "Estou marcada pelo céu", a mulher escolhida faz um compromisso público, um ato de coragem e fé que a fortalece e inspira outras a também assumirem sua identidade divina. Essa pequena ação simboliza um renascimento, um despertar para a missão que Deus confiou. Inscrever-se no canal e compartilhar esse conteúdo são passos importantes para manter viva essa chama de fé e propósito, ampliando a rede de mulheres que caminham juntas na busca pela plenitude espiritual. Cada like, cada comentário e cada compartilhamento é uma semente que pode germinar em bênçãos para muitas vidas, criando uma comunidade vibrante e fortalecida pelo Espírito Santo. É fundamental entender que o conhecimento sem ação é terreno fértil para a esterilidade espiritual. É preciso aplicar os ensinamentos, viver as marcas, praticar a oração, a santidade, a intercessão e a perseverança, mesmo diante dos desafios que surgem. É esse viver diário que sustenta o chamado e torna visível a luz que habita na mulher escolhida. Perguntas para reflexão e engajamento podem ajudar a solidificar esse compromisso. Você já reconheceu essas marcas em sua vida? Que passos práticos pode dar hoje para ativá-las? Como pode fortalecer sua caminhada espiritual e apoiar outras mulheres na mesma jornada? Essas perguntas provocam a consciência e incentivam a transformação. Lembre-se, o caminho da mulher escolhida não é solitário, pois Deus e uma comunidade de fé a acompanham. Ativar essas marcas é também um chamado para a liderança e o serviço, impactando o mundo ao redor com a graça e o poder divino. É uma missão que exige coragem, mas que traz recompensas eternas. Por fim, que essa mensagem inspire cada mulher a caminhar com fé renovada, força inabalável e propósito claro, sabendo que foi marcada para algo muito maior do que pode imaginar. Que o Espírito Santo guie cada passo e que a luz que nasce em seu coração resplandeça para todo o mundo. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e continuar essa jornada de descoberta e transformação conosco. O melhor ainda está por vir.